Questão número 1 Caderno Azul, primeiro dia, opção inglês. A relação entre as citações atribuídas ao físico Albert Einstein e ao cantor e compositor Bob Marley reside na crença de que é necessário. A alternativa: A. Dar oportunidade a pessoas que parecem necessitadas. B. Identificar contextos que podem representar perigo. C. Tirar proveito de situações que podem ser adversas. D. Evitar dificuldades que parecem ser intransponíveis. E. Contestar circunstâncias que parecem ser harmônicas. A alternativa correta. C. Questão 2 Caderno Azul, primeiro dia, opção inglês. Essa letra de canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, o marcador instead of introduz a ideia de. A alternativa: A. Mudança de comportamento. B. Panorama de conflitos. C. Rotina de isolamento. D. Perspectiva bélica. E. Cenário religioso. A alternativa correta. A. Questão 3 Caderno Azul, primeiro dia, opção inglês. O texto estabelece uma relação entre elementos da natureza e comandos de um programa de computador para. A alternativa: A. Alertar as pessoas sobre a rápida destruição da natureza. B. Conscientiza os indivíduos sobre a passagem acelerada do tempo. C. Apresentar aos leitores os avanços tecnológicos na área da agricultura. D. Orientar os usuários sobre o emprego sustentável das novas tecnologias. E. Informar os interessados sobre o tempo de crescimento de novas árvores. A alternativa correta. A. Questão 4 Caderno Azul, primeiro dia, opção inglês. O problema abordado nesse texto sobre imigrantes residentes nos Estados Unidos diz respeito aos prejuízos gerados pelo A. A alternativa: A. Repúdio ao sotaque espanhol no uso do inglês. B. Resignação diante do apagamento da língua materna. C. Escassez de oportunidades de aprendizado do espanhol. D. Choque entre falantes de línguas distintas de diferentes. E. Concorrência entre as variações linguísticas do inglês e as do espanhol. A alternativa correta. A. Questão 5 Caderno Azul, primeiro dia, opção inglês. A carta da editora Stephanie Allen Nichols à escritora Alice Walker tem o propósito de. A alternativa: A. Problematizar o enredo de sua obra. B. Acusar o recebimento de seu manuscrito. C. Solicitar a revisão ortográfica de seu texto. D. Informar a transferência de seu livro a outra editora. E. Comunicar a recusa da publicação de seu romance. A alternativa correta. É. Questão 1 Caderno Azul, primeiro dia, opção espanhol. ¿De qué se trata este fenómeno? Se entiende por cultura de la cancelación a una práctica popular que consiste en quitarle apoyo, especialmente a figuras públicas y compañías multinacionales después de que hayan hecho o dicho algo considerado objetable u ofensivo. Cuando alguien o algo está cancelado se descarta, se deja de ver, se deja de escuchar, se desclasifica, se aísla, se abandona, se niega, se deja de consumir hasta que eventualmente puede o no desaparecer. Es una estrategia muy extendida en la historia de las luchas anticoloniales, antiespecistas, sexodisidentes, feministas y, especialmente en nuestro país, también llevadas adelante por el movimiento de derechos humanos.
Entonces, ¿dónde radica el problema? Se puede observar positivamente que hay un proceso cada vez más agudo de socialización de herramientas críticas para desmantelar formas de desigualdad incrustadas en los lazos sociales. Pero la popularización irrestricta y el uso amplificado de esta herramienta por fuera de sus contextos colectivos de emergencia han despertado efectos adversos en una sociedad atravesada por las pantallas como formas de encierro-consumo, la representación online como única esfera pública y un imperativo felicista cuya moral nos obliga a trabajar ansiosamente por una vida sin desacuerdos, sin errores y sin dolor, a como dé lugar. Na argumentação apresentada sobre cultura do cancelamento, esse texto objetiva. A alternativa. A. Apresentar o conceito desse tipo de prática. B. Mostrar a contrariedade das mídias com relação a essa atitude. C. Criticar o impacto dessa cultura sobre a vida representada nas redes. D. Evidenciar a democratização dessa prática na sociedade virtual. E. Discorrer historicamente sobre a origem e as causas dessa cultura. A alternativa correta. C. Questão 2 Caderno Azul, primeiro dia, opção espanhol. Y si llueve, que llueva, es un refrán gallego. Para mí cobró sentido una noche de febrero cuando vivía en el barrio de la Macarena de Sevilla con dos buenos amigos, gallegos también. Mi compañero y yo nos decidimos a salir ese sábado de noche, pese a que había estado lloviendo algunas horas a lo largo del día. La idea era una locura, al parecer. Le propusimos salir, de parranda, con nosotros a una amiga andaluza, esta respondió que no, nos dijo que no. Iba a salir un día de lluvia. Flipamos. Comentamos entre nosotros que si los gallegos no saliésemos de casa cuando llueve, en invierno saldríamos poco. Habríamos inventado el confinamiento hace mucho. Los gallegos no dejamos de salir por la lluvia. Nesse texto, ao utilizar a expressão morir muito vivos, a escritora Rosa Monteiro evidencia a importância de si. A alternativa. A. Abandono da própria identidade. B. Medo dos perigos durante a noite. C. Influência do grupo na tomada de decisão. D. Diferença cultural entre galegos e andaluzes. E. Variação meteorológica entre Sevilha e Galiza. A alternativa correta. D. Questão 3 Caderno Azul, primeiro dia, opção espanhol. Celerina Patricia Sánchez Santiago comentó que su acercamiento a la poesía fue por la escuela, con libros de texto en español. Descubrió el gusto por las letras pero notó que no había textos en la suya, así que, contra muchos comentarios negativos que recibió en ese momento, decidió emprender el camino de la escritura pero en mixteco. Fue un proceso de años para notar que en mi lengua podía escribir poesía, porque me decían que mi lengua era tan pobre que no podía tener conceptos abstractos, era un reto pero yo sabía que sí era posible. Este proceso no solo le ayudó a vivir la poesía en mixteco, sino a ir descubriendo mi propia historia y la de mi pueblo. Comentó que las lenguas habladas en el territorio nacional se encuentran en gran desventaja con el español. El reconocimiento a la diversidad no se ha hecho y ha sido tratada de borrar. Este es un país con 68 lenguas y somos monolingües del español. Antes había nulo de reconocimiento de ser bilingüe, negabas que hablabas tu lengua, hasta le decían dialecto. Era parte del proceso fatal que nos llevó a no reconocernos en un país multilingüe. Si tenemos varias lenguas, ¿por qué no aprender? Em sua escrita poética, a poetisa mexicana Celerina Patricia Sánchez Santiago assume o desafio de a alternativa. A. Destacar a importância da literatura na formação escolar. B. Discutir a hegemonia da literatura escrita em espanhol. C. Promover reflexões acerca de conceitos abstratos. D. Representar a pluralidade linguística de seu país. E. Narrar uma trajetória de autoconhecimento.
A alternativa correta. B. Questão 4 Caderno Azul, primeiro dia, opção espanhol. Morir muy vivos. No todo es perder, es cierto. Si te esfuerzas mucho y bien, porque no viene de fábrica, Sí. ganas conocimiento del mundo y de ti mismo, empatía, sosiego y, en suma, algo que podríamos denominar sabiduría. Pero creo que para ello hay que mantenerse alerta y no darse nunca por vencido. Pero también es un tiempo para saldar cuentas. No creo que haya que dejarse llevar por el peso de los días. Como un leño podrido al que las olas arrojan finalmente a la playa. Uno siempre puede intentar sacarse alguna de las piedras que lleva a la espalda, decir las cosas que nunca se atrevió a decir, cumplir en la medida de lo posible. Los deseos arrumbados, rescatar algún sueño que quedó en la cuneta. No rendirse, esa es la clave. Y sobre todo, decirse, ¿y por qué no? Porque la vejez no está reñida con la audácia. Debemos aspirar a morir muy vivos. Nesse texto, ao utilizar a expressão morir muito vivos, a escritora Rosa Monteiro evidencia a importância de si. A alternativa. A. Acumular sabedoria com o passar do tempo. B. Observar o impacto dos anos sobre o corpo. C. Rever os erros e os acertos de sua trajetória. D. Desfrutar de todas as fases da vida. E. Libertar das amarras sociais. A alternativa correta. B. Questão 5 Caderno Azul, primeiro dia, opção espanhol. Los últimos días del sitio de Tenochtitlán. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte. Nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando la bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Nesse poema, o eu lírico representa a voz de um sobrevivente asteca que testemunha a alternativa. A. Destruição da capital do Império Azteca pelos colonizadores espanhóis. B. Degradação do meio ambiente no entorno da capital do Império Azteca. C. Tristeza dos refugiados astecas ao deixarem a capital do Império rumo ao exílio. D. Aflição dos astecas ao receberem os colonizadores espanhóis na capital do Império. E. Resistência dos astecas às mudanças feitas pelos colonizadores espanhóis na capital do Império. A alternativa correta. A. Questão 6 Caderno Azul, primeiro dia. Expressões e termos utilizados no Amazonas são retratados em livro e em camisetas. Na linguagem, podemos nos ver da forma mais verdadeira. Nossas crenças, nossos valores, nosso lugar no mundo, afirmou o doutor em linguística e professor da UFAM em seu livro Amazonês, Expressões e termos usados no Amazonas. Portanto, o amazonense, com todas as suas cunhantãs e curumins, acaba por encontrar um lugar no mundo e formar uma unidade linguística, informalmente denominada de português caboclo, que muito se diferencia do português mineiro, gaúcho, carioca e de tantos outros espalhados pelo Brasil. O livro, que conta com cerca de 1.100 expressões e termos típicos do falar amazonense, levou 10 anos para ser construído. Para o autor, o principal objetivo da obra é registrar a linguagem. Um designer amazonense também acha o amazonês, chibata, tanto é que criou uma série de camisetas estampadas com o nome de Caboquês Ilustrado, que mistura o bom humor com as expressões típicas da região. A coleção conta com 7 modelos já lançados, entre eles, Lezeira Baré, Chibata no Balde e até o Tucupi, e 43 ainda na fila de espera. Para o criador, as camisas têm como objetivo resgatar o orgulho do povo manauara, do povo do norte.
A reportagem apresenta duas iniciativas: o livro amazonês e as camisetas do Caboquês Ilustrado. Com temática em comum, essas iniciativas. A alternativa. A. Recomendam produtos feitos por empreendedores da região norte. B. Ressaltam diferenças entre o falar manauara e outros falares. C. Reverenciam o trabalho feito por pesquisadores brasileiros. D. Destacam a descontração no jeito de ser do amazonense. E. Valorizam o repertório linguístico do povo do Amazonas. A alternativa correta é: Questão 7, Caderno Azul, primeiro dia. Conheça histórias de atletas paralímpicas que trocaram de modalidade durante a carreira esportiva. Jane Carla, a goiana de 45 anos, teve poliomielite aos 3 anos, o que prejudicou seus movimentos das pernas. Em 2003, iniciou no tênis de mesa e conseguiu conquistar títulos nacionais e internacionais. Mas conheceu o tiro com arco e, em 2015, optou por se dedicar somente à nova modalidade. Em seu ano de estreia no tiro, já faturou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Elizabeth Gomes, a santista de 55 anos, era jogadora de vôlei quando foi diagnosticada com esclerose múltipla em 1993. Ingressou no movimento paralímpico pelo basquete em cadeira de rodas até experimentar o atletismo. Chegou a praticar as duas modalidades simultaneamente até optar pelas provas de campo em 2010. No Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Dubai, em 2019, Beth se sagrou campeã do lançamento de disco e estabeleceu um novo recorde mundial da classe F52. Silvana Fernandes, a paraibana de 21 anos, é natural de São Bento e nasceu com malformação no braço direito. Aos 15 anos, começou a praticar atletismo no lançamento de dardo. Em 2018, enquanto competia na Regional Norte-Nordeste, foi convidada para conhecer o Para-Taekwondo. No ano seguinte, migrou para a modalidade e já faturou o ouro na categoria até 58 kg nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019. Esse conjunto de mini-biografias tem como propósito: a alternativa A. Descrever as rotinas de treinamento das atletas. B. Comparar os desempenhos de atletas de alto rendimento. C. Destacar a trajetória profissional de atletas paraolímpicas brasileiras. D. Indicar as categorias mais adequadas a adaptações paralímpicas. E. Estimular a participação de mulheres em campeonatos internacionais. A alternativa correta. C. Questão 8, Caderno Azul, primeiro dia. É fundamentalmente no Minho, norte de Portugal, que o cavaquinho aparece como instrumento tipicamente popular, ligado às formas essenciais da música característica dessa província. O cavaquinho minhoto tem escala rasa com o tampo, o que facilita a prática do rasqueado. O cavaquinho chega ao Brasil diretamente de Portugal, e o modelo brasileiro é maior do que a sua versão portuguesa, com uma caixa de ressonância mais funda. Semelhante ao cavaquinho minhoto, o machete, ou machetinho madeirense, é um pequeno cordófono de corda dedilhada, que faz parte da grande e diversificada família das violas de mão portuguesas. O ukulele tem a sua origem no século XIX, tendo como ancestrais o braguinha, ou machete, e o rajão, instrumentos levados pelos madeirenses quando eles emigraram para o Havaí. O conjunto dessas práticas musicais demonstra que os instrumentos mencionados no texto. A alternativa A. Refletem a dependência da utilização de matéria-prima europeia. B. Adaptam suas características a cada cultura, assumindo nova identidade. C. Comprovam a hegemonia portuguesa na invenção de cordófonos dedilhados. D. Ilustram processos de dominação cultural, evidenciando situações de choque cultural. E.
Mantém nomenclatura própria para garantir a fidelidade às formas originais de confecção. A alternativa correta. B. Questão 9 Caderno Azul, primeiro dia. Pressão, depressão, estresse e crise de ansiedade. Os males da sociedade contemporânea também estão no esporte. A tenista Naomi Osaka, do Japão, jogadora mais bem paga do mundo e que já ocupou o número 2 do ranking, retirou-se do torneio de Roland Garros de 2021 porque não estava conseguindo administrar as crises de ansiedade provocadas pelos grandes eventos, por ser uma estrela aos 23 anos, e pelo peso de parte da imprensa. O tenista australiano Nick Kyrgios, de 25 anos, revelou sua situação triste e solitária, enquanto lutava contra a depressão causada pelo ritmo avassalador do circuito mundial de tênis. O jogador de basquete americano Kevin Love também tornou público seu quadro de ansiedade e depressão. O mundo do atleta é solitário e distante da família. O que vemos numa partida não reflete a rotina desgastante. A imprensa denomina atletas como heróis, como se aquele corpo fosse indestrutível, mas a mente é o ponto fraco da história. As causas do desequilíbrio na saúde mental apontadas no texto estão relacionadas às. A alternativa. A. Nacionalidades diversificadas dos praticantes. B. Modalidades esportivas distintas. C. Faixas etárias aproximadas. D. Representações heróicas dos atletas. E. Pressões constantes dos eventos e da mídia. A alternativa correta é. Questão 10 Caderno Azul, primeiro dia. Já ouvi gente falando que o podcast é o renascimento do rádio. O rádio é genial, uma mídia imorredoura, mas podcast não tem nada a ver com ele. O formato está mais próximo do ensaio literário do que de um programa de ondas curtas, médias ou longas. Podcasts são antípodas das redes sociais. Enquanto elas são dispersivas, levam à evasão e à desinformação, os podcasts são uma possibilidade de imersão, concentração, aprendizado. Depois que eles surgiram, lavar a louça e me locomover pela cidade viraram um programaço. Um pós-almoço de domingo e aprendo tudo sobre bonobos e gorilas. Um táxi pro aeroporto e chego ao embarque PhD em reforma tributária. Segundo a argumentação construída nesse texto, o podcast. A alternativa. A. Provoca dispersão da atenção em seu público. B. Funciona por meio de uma frequência de ondas curtas. C. Propicia divulgação de conhecimento para seus usuários. D. Tem um formato de interação semelhante ao das redes sociais. E. Constitui uma evolução na transmissão de informações via rádio. A alternativa correta. C. Questão 11 Caderno Azul, primeiro dia. Evanildo Bechara prepara sua aposentadoria de pouco em pouco, como se a adiasse ao máximo. Aos 95 anos, o imortal da Academia Brasileira de Letras, ABL, alcançou um status de astro-pop no mundo da filologia e da gramática. Quando ainda tinha saúde para viagens mais longas, o filólogo lotava plateias em suas palestras na Europa e no Brasil, que não raro terminavam com filas para selfies. A idade acentuou o lado cientista e professoral de Bechara, que adota um tom técnico na conversa até mesmo diante das perguntas mais pessoais. Qual o seu tipo preferido de leitura? A minha leitura está dividida em duas partes, a científica e a literária, estabelecendo uma relação de causa e efeito entre elas, responde. Ainda adolescente, Bechara descobriu a lexicologia. Um novo mundo se abriu para o pernambucano, que se mantém atento às metamorfoses do nosso idioma.
Seu colega de ABL, o filólogo Ricardo Cavalieri, se lembra de quando deu carona para o mestre e este encucou com os estrangeirismos do aplicativo de navegação instalado no veículo. A vozinha do aplicativo avisou que havia um radar de velocidade, reportado, à frente. Lembra Cavalieri. Esse, reportado, é uma importação, né? Notou Bechara. Nesse texto, as falas atribuídas a Evanildo Bechara são representativas da variedade linguística. A alternativa. A. Situacional, pois o contexto exige o uso da linguagem formal. B. Regional, pois ele traz marcas do falar de seu local de nascimento. C. Sociocultural, pois sua formação pressupõe o uso de linguagem rebuscada. D. Geracional, pois ele emprega termos característicos de sua faixa etária. E. Ocupacional, pois ele faz uso de termos específicos de sua área de atuação. A alternativa correta é Questão 12 Caderno Azul, primeiro dia. A língua da Tabatinga, falada na cidade de Bom Despacho, Minas Gerais, foi por muito tempo estigmatizada devido à sua origem e à própria classe social de seus falantes, pois, segundo uma pesquisadora, era falada por meninos pobres vindos da Tabatinga ou de Cruz de Monte, ruas da periferia da cidade cujos habitantes sempre foram tidos por marginais. Conhecida por antigos como a língua dos engraxates, pois muitos trabalhadores desse ofício conversavam nessa língua enquanto lustravam sapatos na Praça da Matriz. A língua da Tabatinga era utilizada por negros escravizados como uma espécie de língua secreta, um código para trocarem informações de como conseguir alimentos, ou para planejar fugas de seus senhores sem risco de serem descobertos por eles. De acordo com um documento do IFAM, 2011, os falantes da língua apresentam uma forte consciência de sua relação com a descendência africana e da importância de preservar a fala que os identifica na região. Essa mudança de compreensão tangencia aspectos de pertencimento, pois, à medida que o falante da língua da Tabatinga se identifica com a origem afro-brasileira, ele passa a ver essa língua como um legado recebido e tem o cuidado de transmiti-la para outras gerações. A concentração de falantes dessa língua está na faixa entre 21 e 60 anos de idade. A língua da Tabatinga tem sido preservada porque a alternativa A. Seu registro passou da forma oral para a escrita. B. Classe social de seus usuários ganhou prestígio. C. Sua função inicial se manteve ao longo dos anos. D. Sentimento de identidade linguística tem se consolidado. E. Perfil etário de seus falantes tem se tornado homogêneo. A alternativa correta. D. Questão 13 Caderno Azul, primeiro dia. Diante do pouco dinheiro para produtos básicos de sobrevivência, são as adolescentes o alvo mais vulnerável à precariedade menstrual. Sofrem com dois fatores: o desconhecimento da importância da higiene menstrual para sua saúde e a dependência dos pais ou familiares para a compra do absorvente, que acaba entrando na lista de artigos supérfluos da casa. A falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar dessas estudantes e, como consequência, restringe o desenvolvimento de seu potencial na vida adulta. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, do IBGE, revelaram que, das meninas entre 10 e 19 anos que deixaram de fazer alguma atividade, estudar, realizar afazeres domésticos, trabalhar ou, até mesmo, brincar, por problemas de saúde nos 14 dias anteriores à data da pesquisa, 2,88% deixaram de fazê-la por problemas menstruais. Para efeitos de comparação, o índice de meninas que relataram não ter conseguido realizar alguma de suas atividades por gravidez e parto foi menor, 2,55%. Dados da ONU apontam que, no mundo, 1 em cada 10 meninas falta às aulas durante o período menstrual. No Brasil, esse número é ainda maior.
uma entre 4 estudantes já deixou de ir à escola por não ter absorventes. Com isso, perdem, em média, até 45 dias de aula, por ano letivo, como revela o levantamento Impacto da Pobreza Menstrual no Brasil. O ato biológico de menstruar acaba por virar mais um fator de desigualdade de oportunidades entre os gêneros. Esse texto é marcado pela função referencial da linguagem, uma vez que cumpre o propósito de a alternativa. A. Sugerir soluções para um problema de ordem social. B. Estabelecer uma relação entre menstruação e gravidez. C. Comparar o desempenho acadêmico de mulheres e homens. D. Informar o leitor sobre o impacto da pobreza menstrual na vida das mulheres. E. Orientar o público sobre a necessidade de rotinas de autocuidado na adolescência. A alternativa correta. D. Questão 14 Caderno Azul, primeiro dia. Maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme e o modo de falar tão próprio e característico dos maranhenses vem conquistando muita gente e inspirando títulos e muito conteúdo digital com a criação de podcasts, blogs, perfis na internet, além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com saudades do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha a culinária, brincadeiras e o dicionário maranhês. A primeira vez que fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi R$ 3 de pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí já fiquei encabulado, e o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado e, sim, pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães, massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo, com humor. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas. A alternativa. A. Impedem o entendimento mútuo. B. Enaltecem o português do Maranhão. C. São constitutivas do português brasileiro. D. Exigem a dicionarização dos termos usados. E. São restritas a situações coloquiais de comunicação. A alternativa correta. C. Questão 15 Caderno Azul, primeiro dia. O 15 Telemedicina é para todos, mas nem todos estão preparados à telemedicina. Nos últimos anos, tem se destacado como uma ferramenta valiosa, proporcionando uma gama de benefícios que vão desde a ampliação do acesso à assistência médica até a otimização dos recursos de todo o ecossistema de saúde. O governo federal propõe a Estratégia de Saúde Digital, um programa destinado à transformação digital da saúde no Brasil. Seu principal objetivo é facilitar a troca de informações entre os diversos pontos da rede de atenção à saúde, promovendo a interoperabilidade e, assim, possibilitando a transição e a continuidade do cuidado nos setores público e privado. Também está em discussão um projeto de lei que dispõe sobre o Prontuário Eletrônico Unificado do Cidadão, o que indica o quanto o tema está em evidência tanto para os gestores públicos quanto para os privados. Contudo, é importante reconhecer que nem todas as pessoas estão igualmente preparadas para aproveitar plenamente os cuidados ofertados pela telemedicina. Um dos principais benefícios do atendimento de saúde à distância é a capacidade de superar barreiras geográficas, proporcionando acesso a serviços médicos, especialmente para pacientes que residem em áreas remotas ou carentes de certas especialidades médicas, os chamados vazios assistenciais.
A equidade no acesso é uma questão crítica, uma vez que nem todos têm ao seu alcance dispositivos tecnológicos ou uma conexão à internet que seja confiável, entre outros problemas de infraestrutura. É um desafio tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde, que, em muitos casos, não contam com estrutura para o trabalho remoto nem com letramento digital para desenvolver as funções. Ao tratar da telemedicina, esse texto ressalta que um dos benefícios dessa tecnologia para a sociedade é o fato de ela. A alternativa. A. Disponibilizar prontuário único do cidadão tanto na rede pública quanto na privada. B. Oportunizar o acesso a atendimento médico a pacientes de áreas periféricas. C. Fornecer dispositivos tecnológicos para a realização de exames. D. Promover a interação entre diferentes especialidades médicas. E. Garantir infraestrutura para o trabalho remoto de médicos. A alternativa correta. B. Questão 16 Caderno Azul, primeiro dia. Uma definição possível para o conceito de arte afro-brasileira pode ser: produção plástica que é feita por negros, mestiços ou brancos a partir de suas experiências sociais com a cultura negra nacional. Exemplos clássicos dessa abordagem são Caribé, 1911 a 1997, Mestre Didi, 1917 a 2013, e Djanira da Mota e Silva, 1914 a 1979, cujas obras emergem e ganham forma em razão do ambiente social no qual habitaram e viverão. Didi era um célebre representante da cultura religiosa nagô-baiana e brasileira, iniciado desde o ventre no candomblé. Caribé era argentino e, naturalizado brasileiro, envolveu-se de tal modo com essa religião que alguns dos orixás dos quais conhecemos a imagem visual são produções suas. Sob a perspectiva da multiculturalidade e de acordo com o texto, a produção artística afro-brasileira caracteriza-se pelo A alternativa. A. Estranhamento no modo de apropriação da cultura religiosa de matriz africana. B. Distanciamento entre as raízes de matriz africana e a estética de outras culturas. C. Visão uniformizadora das religiões de matriz africana expressada nas diferentes produções. D. Relação complexa entre as vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos de matriz africana. E. Padronização da forma de produção e da temática da matriz africana presente nas obras dos artistas citados. A alternativa correta. D. Para a parte 2. Se inscreva-se e deixe seu like. Questão 17 Caderno Azul. Primeiro dia. Influenciadores negros têm recorrentemente chamado a atenção para o fato de terem muito menos repercussão em suas postagens e nas entregas do seu conteúdo quando comparados com os influenciadores brancos, mesmo se fotos, contextos e anúncios forem extremamente semelhantes. Segundo o site Negre, a digital influencer e youtuber criadora do projeto digital Preta Pariu iniciou um experimento em uma plataforma. Após perceber a crescente queda nos índices de alcance digital, a paulista publicou fotografias de modelos brancas em seu perfil e analisou as métricas de engajamento. Surpreendentemente, a ferramenta de estatísticas aferiu um aumento de 6.000% em seu alcance. PAUSA. A apresentação do dado estatístico ao final desse texto revela a intenção de A. Demonstrar a repercussão de projetos como o Preta Pariu. B. Informar o quantitativo de postagens da comunidade negra. C. Potencializar o alcance de textos e imagens em sites como o Negre. D. Exaltar a qualidade das publicações sobre negritude em redes sociais. E. Comprovar a relação entre o alcance de conteúdos digitais e o viés racial.
A alternativa correta é um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física, revelando que um fator está diretamente ligado ao outro. De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram mais impactadas pelo ciclo vicioso de falta de motivação e pelo sedentarismo. Diante da necessidade de distanciamento social e do início da quarentena, as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram, o que dificultou que as pessoas mantivessem seus níveis de atividade. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham melhor estado de saúde mental. As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física durante a pandemia, sendo aproximadamente 2 vezes menos propensas a continuarem no mesmo ritmo de exercícios de antes da pandemia. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais, onde há mais oportunidades de sair para espaços abertos. O texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19 a partir do A alternativa A. Busca por espaços para a prática de exercícios físicos. B. Necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional. C. Distanciamento social e sua vinculação com a prática de atividades físicas. D. Relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. E. Benefício de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica. A alternativa correta D. Questão 19 Caderno Azul, primeiro dia. Até ali que sabia das misérias do mundo. Nada. Aquela noite do castelo, tão simples, tão monótona, fora uma revelação. Era bem certo que a lágrima existia, que rompiam soluços de peitos oprimidos, que para alguém os dias não tinham cor nem a noite tinha estrelas. Ela, criada entre beijos, no aroma dos seus jardins, com as vontades satisfeitas, o leito fofo, a mesa delicada, sentira sempre no coração um desejo sem nome, um desejo ou uma saudade absurda, a saudade do céu, como dizia o Dr. Gervásio, e que não era mais que a doida aspiração da artista incipiente, que germinava no seu peito fraco. E aquela mesma mágoa parecia-lhe agora doce e embaladora, comparando-se à outra, a Sancha, da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo em pé, apressada, os restos parcos e frios de 2 velhas, vestida de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso nem paga. Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida, se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? Nesse fragmento do romance de Júlia Lopes de Almeida, escrito no cenário brasileiro pós-abolição, a narradora exprime um olhar crítico sobre a desvalorização da arte produzida por mulheres. B. Mudança das condições de moradia do povo negro. C. Ruptura do projeto político de emancipação feminina. D. Exploração da força de trabalho da população negra. E. Disputa de poder entre brancos e negros no século XIX. A alternativa correta. B. Questão 20 Caderno Azul. Primeiro dia. Sempre passo nervoso quando leio minha crônica neste jornal e percebo que escapuliu a palavra coisa em alguma frase. Acontece que coisa está entre as coisas mais deliciosas do mundo. O primeiro banho da minha filha foi embalado pela minha voz dizendo, ao fundo, cuidado, ela ainda é uma coisinha tão pequena. Viu só que amor? Nunca vi coisa assim. O amor que não dá conta de explicação é a coisa, em seu esplendor e excelência. Alguma coisa acontece no meu coração, é a frase mais bonita que alguém já disse sobre São Paulo. E quando Caetano, citado aqui pela 3ª vez para defender a dimensão poética da coisa, diz, coisa linda, nós sabemos que nenhuma palavra definiria de forma mais profunda e literária o quão bela e amada uma coisa pode ser. Coisa, é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória.
É pra quando mexe qualquer coisa dentro doida. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora chega, porque esse papo já tá qualquer coisa, e eu já tô pra lá de marraquete. O recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática dessa crônica é a intertextualidade, marcada pela citação de versos de letras de canções. B. Metalinguagem, marcada pela referência à escrita de crônicas pela autora. C. Reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos. D. Conexão, marcada pela presença dos conectores lógicos, quando, e, porque, entre orações. E, pronominalização, marcada pela retomada de minha filha e um namorado ruim, pelos pronomes ela e lo. A alternativa correta. C. Questão 21. Caderno azul. Primeiro dia. Texto e a linguagem visual dos adornos transmite informações sobre prestígio e transgressão, direito e dever, pois só é permitido ao indivíduo o uso de adornos de sua linhagem. Quando diretamente vinculadas aos conceitos cosmológicos, as artes indígenas convertem-se antes em prismas que refletem as concepções acerca da composição do universo e dos componentes que o povoam. PAUSA. Pela leitura desses textos, infere-se que a compreensão da arte plumária indígena requer a consideração da indistinção hierárquica entre os membros de um mesmo grupo social. B. Prevalência dos elementos do mundo natural sobre as relações humanas. C. Reconfiguração constante das representações coletivas acerca do universo. D. Indeterminação entre as noções de identidade individual e de identidade cultural. E. Indissociabilidade entre objetos ritualísticos e os papéis dos indivíduos na comunidade. A alternativa correta é questão 22. Caderno azul. Primeiro dia. Texto e capítulo 4, versículo 3. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico, ou juiz, ou réu, o bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário, franco atirador se for necessário, revolucionário, insano, ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível, como um ataque cardíaco do verso. Texto e pode-se dizer que as várias experiências narradas nos discos do Racionais tratam no fundo de um só tema: a violência que estrutura a nossa sociedade. O grupo canta a violência que estrutura as relações entre os familiares, os amigos, o homem e a mulher, o traficante e o viciado. Canta a violência do crime. A violência causada por inveja ou por vaidade. Também canta que a relação entre as classes sociais é sempre violenta: o racismo, a miséria, os baixos salários, a concentração de renda, a esmola, a publicidade, o alcoolismo, o jornalismo, o poder policial, a justiça, o sistema penitenciário, o governo existem por meio da violência. PAUSA, na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto e manifesta-se como metáfora da desigualdade, que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos. B. Na referência a termos bélicos, que sinaliza uma crítica social à opressão da população das periferias. C. Como procedimento metalinguístico, que concebe a palavra como uma forma de combate e insubordinação. D. Nas definições ambíguas do enunciador, que inverte e relativiza as representações da maldade e da bondade. E. Na menção à imortalidade, que sugere a possibilidade de resistência para além da dicotomia entre vida e morte. A alternativa correta. C. Questão 23. Caderno azul. Primeiro dia. As reações à sétima temporada foram o ápice do último estágio em Game of Thrones.
De forma alguma, este que vos fala seria capaz de argumentar que a série é perfeita, mas os defeitos que existem aqui sempre existiram, de uma forma ou de outra, durante os 7 anos em que ela esteve no ar. Os dois roteiristas foram brilhantes em traduzir os personagens intrincados e conflituosos da obra de George R.R. Martin, mas nunca souberam exatamente como fazer jus a eles, e especialmente a elas, as mulheres da trama. A verdade é que, com tudo isso e mais Ramin Djawad evocando sentimentos e ambientes improváveis com sua trilha sonora magistral, a série não conseguiria ser ruim nem se tentasse, mas continua sendo uma pena que, ao buscar o seu final com tanta sede e tanta celeridade, Benioff e Weiss tenham tirado sua qualidade mais preciosa, o fôlego, a paciência e o detalhismo que faziam suas palavras se levantarem do papel e ganharem vida. PAUSA, ainda que faça uma avaliação positiva da série, nessa resenha, o autor aponta aspectos negativos da obra a utilizar. A. Marcas de impessoalidade que disfarçam a opinião do especialista. B. Expressões adversativas para fazer ressalvas às afirmações elogiosas. C. Interlocução com o leitor para corroborar opiniões contrárias à adaptação. D. Eufemismos que minimizam as críticas feitas à construção das personagens. E. Antíteses que opõem a fragilidade do roteiro à beleza da trilha sonora da série. A alternativa correta. B. Questão 24 Caderno Azul, primeiro dia. Vá para o inferno, Gondim. Você é canalha ou troço. Está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Nesse fragmento, a discussão dos personagens traz à cena um debate acerca da escrita que a. Diferencia a produção artística do registro padrão da língua. B. Aproxima a literatura de dialetos sociais de pouco prestígio. C. Defende a relação entre a fala e o estilo literário de um autor. D. Contrapõe o preciosismo linguístico a situações de coloquialidade. E. Associa o uso da norma culta à ocorrência de desentendimentos pessoais. A alternativa correta. B. Questão 25 Caderno Azul, primeiro dia Eliseu D'Angelo Visconti, 1866 a 1944, desenvolveu diversas obras no Brasil, com grande influência das escolas europeias. Em sua pintura Três Meninas no Jardim, a. Culto à fluidez e ao progresso, nos moldes do ideário futurista. B. Valorização de formas decompostas, a exemplo do estilo cubista. C. Efeitos fugazes de luz e movimento, que remetem à estética impressionista. D. Expressão do sonho e do inconsciente, que dialoga com a proposta surrealista. E. Tematização de elementos cotidianos, que resgata modelos de representação da arte realista. A alternativa correta. C. Questão 26 Caderno Azul. Primeiro dia por trás do universo masculino das lutas. É cada vez mais notório o aumento da participação de mulheres nessa prática corporal. Algumas situações reforçam esse fenômeno de ocupação em ambientes de lutas. A inclusão de mulheres em combates de artes marciais mistas, ou MMA, a transmissão televisiva de lutas de mulheres e a criação de horários específicos para elas em academias que ensinam lutas. Uma pesquisa científica mostrou menor participação e mobilização das meninas em comparação com os meninos nas aulas de educação física. Entre as justificativas discentes para essa situação está o fato de que eles relacionam a luta como uma expressão corporal masculina e,
por consequência, não adequada aos interesses femininos. Dessa forma, o ensino de lutas nas aulas de educação física é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade, o que, por sua vez, pode favorecer a sua exclusão do conteúdo próprio da disciplina. Segundo o texto, apesar do aumento da participação de mulheres em lutas, a realidade na escola ainda é diferente em razão do a. Esportivização desse conteúdo. b. Masculinização dessa modalidade. c. Enfoque desses eventos pela mídia. d. Trato pedagógico dessa manifestação. E marginalização desse tema pela educação física. A alternativa correta. B. Questão 27. Caderno azul. Primeiro dia, volta e meia recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens, contando como meu trabalho com a música mudou a vida deles. Fico no céu lendo essas coisas e me emociono quando escrevem que não são aceitos pelos pais por serem diferentes, e como minhas músicas são uma companhia e os libertam nessas horas de solidão. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje, já que nunca tivemos essa superpopulação no planeta. Haja competitividade, culto à beleza, ter filho ou não, estudar, ralar para arranjar trabalho, ser mal remunerado, ser bombardeado com trocentas informações, lavagens cerebrais. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada e dizer a ela que a barra é pesada mesmo, mas que a juventude está a seu favor e, de repente, a maré de tempestade muda. Diria também um monte de clichê, que vale a pena estudar mais, pesquisar mais, ler mais. Diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, que o que é normal para uma aranha é o caos para uma mosca. Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em a. Volta e meia recebo cartinhas de fãs, e alguns são bem jovens. b. Fico no céu lendo essas coisas. c. Sinto que é mais complicado ser jovem hoje. d. Queria dar beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada. E, diria que não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. A alternativa correta. C. Questão 28. Caderno azul. Primeiro dia, data vênia. Conheci Bentinho e Capitu nos meus curiosos e antigos 15 anos. E os olhos de água da jovem de Matacavalos atraíram-me, seduziram-me ao primeiro contato. Aliados ao seu jeito de ser, flor e mistério. Mas tomou-me também a indignação diante do narrador e seu texto, feito de acusação e vilipêndio. Sem qualquer direito de defesa. Sem acesso ao discurso, usurpado, sutilmente, pela palavra autoritária do marido, algoz, em pele de cordeiro vitimado. Crudelíssimo e desumano. Não bastasse o que faz com a mulher, chega a desejar a morte do próprio filho e a festejá-la com um jantar, sem qualquer remorso. No fundo, uma pobre consciência dilacerada, um homem dividido, que busca encontrar-se na memória, e acaba faltando-se a si mesmo. Retomei inúmeras vezes a triste história daquele amor em desencanto. Familiarizei-me, ao longo do tempo, com a crítica do texto. Poucos, muito poucos, escapam das bem traçadas linhas do libelo condenatório. No mínimo concedem a réu o beneplácito da dúvida. Convertem-na num enigma indecifrável, seu atributo consagrador. Eis que, diante de mais um retorno ao romance, veio a iluminação. Por que não dar voz plena àquela mulher, brasileira do século XIX, que, apesar de todas as artimanhas e do maquiavelismo do companheiro, se converte numa das mais fascinantes criaturas do gênio que foi Machado de Assis? A empresa era temerária, mas escrever é sempre um risco. Apoiado no espaço de liberdade em que habita a literatura, arrisquei-me. O resultado, este livro em que, além túmulo, como Brás Cubas, a dona dos olhos de ressaca assume, à luz do mistério da arte literária e do próprio texto do Dr. Bento Santiago, seu discurso e sua verdade. Para apresentar a apropriação literária que faz da obra de Machado de Assis, o autor desse texto. A. Relaciona aspectos centrais da obra original e, então, reafirma o ponto de vista adotado. B.
explica os pontos de vista de críticos da literatura e, por fim, os redimensiona na discussão. C. Introduz elementos relevantes da história e, na sequência, apresenta motivos para refutá-los. D. Justifica as razões pelas quais adotou certa abordagem e, em seguida, reconsidera tal escolha. E, contextualiza o enredo de forma subjetiva e, na conclusão, explicita o foco narrativo a ser assumido. A alternativa correta é: questão 29, caderno azul, primeiro dia. Eu irmão é filho adotivo. Há uma tecnicidade no termo filho adotivo, que contribui para sua aceitação social. Há uma novidade que por um átimo o absolve das mazelas do passado, que parece limpá-lo de seus sentidos indesejáveis. Digo que meu irmão é filho adotivo e as pessoas tendem a assentir com solenidade, disfarçando qualquer pesar, baixando os olhos como se não sentissem nenhuma ânsia de perguntar mais nada. Talvez compartilhem da minha inquietude, talvez de fato se esqueçam do assunto no próximo gole ou na próxima garfada. Se a inquietude continua a reverberar em mim, é porque ouço a frase também de maneira parcial: meu irmão é filho, e é difícil aceitar que ela não termine com a verdade tautológica habitual: meu irmão é filho dos meus pais. Estou entoando que meu irmão é filho e uma interrogação sempre me salta aos lábios: filho de quem? Que associa a adoção. A. A representações sociais estigmatizadas da parentalidade. B. A necessidade de aprovação por parte de desconhecidos. C. Ao julgamento velado de membros do núcleo familiar. D. Ao conflito entre o termo técnico e o vínculo afetivo. E. A inquietações próprias das relações entre irmãos. A alternativa correta. A. Questão 30, caderno azul, primeiro dia. Texto 1 a 13 de fevereiro de 1946, Graciliano Ramos escreve uma carta a Cândido Portinari relembrando uma visita que lhe fizera quando tivera a ocasião de apreciar algumas telas da série Retirantes. Diz o escritor alagoano: caríssimo Portinari, a sua carta chegou muito atrasada, e receio que esta resposta já não o ache fixando na tela a nossa pobre gente da roça. Não há trabalho mais digno, penso eu. Dizem que somos pessimistas e exibimos deformações. Contudo, as deformações e essa miséria existem fora da arte e são cultivadas pelos que nos censuram. Dos quadros que você me mostrou quando almocei no Cosme Velho pela última vez, o que mais me comoveu foi aquela mãe com a criança morta. Saí de sua casa com um pensamento horrível. Numa sociedade sem classes e sem miséria, seria possível fazer-se aquilo? Numa vida tranquila e feliz, que espécie de arte surgiria? Chego a pensar que teríamos cromos, anjinhos cor-de-rosa, e isto me horroriza. Texto 2 Histórias de Ninar, adultos. Houve um tempo, tão perto, e, tão longe, em que a arte era um holofote na unha encravada, não um campeonato de melhores esmaltes. Raskolnikov matava velhinhas, a família de Gregor Samsa o assassinava a maçanzadas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, é o retrato mais perfeito de tudo o que tem de pior na sociedade brasileira, uma sequência tristemente hilária de ações moralmente condenáveis, atitudes pusilânimes, cálculos mesquinhos e maus passos cretinos. A literatura, o cinema e o teatro vêm se transformando num exercício de lacração. O mal está sempre no outro. Os protagonistas são o Iromen, o ímen da virtude. A pessoa sai da leitura ou da sessão não com a guarda abaixada, as certezas abaladas, mais próxima da verdade, ou, à falta de uma palavra melhor, da sinceridade, sai com suas certezas reforçadas. A realidade é confusa, contraditória, muitas vezes incompreensível. A arte é onde tentamos nos mostrar nus, com todos os nossos defeitos. No que diz respeito à arte, o posicionamento de Antônio Prata, no texto I, aproxima-se da tese de Graciliano Ramos, no texto I, uma vez que ambos a. defendem a dignidade do ofício dos artistas. B. concluem que a arte reforça crenças pessoais. C. apresentam a pobreza como inspiração para a arte. D.
afirmam o necessário caráter desestabilizador da arte. E atestam que há mudanças significativas na produção artística. A alternativa correta. B. Questão 31 Caderno Azul, primeiro dia. Capitão XLVII, Terpsícore ao contrário do que ficou dito atrás, Flora não se aborreceu na ilha. Conjeturei mal, emendo-me a tempo. Podia aborrecer-se pelas razões que lá ficam, e ainda outras que poupei ao leitor apressado, mas, em verdade, passou bem a noite. A novidade da festa, a vizinhança do mar, os navios perdidos na sombra, a cidade defronte com os seus lampiões de gás, embaixo e em cima, na praia e nos outeiros, eis aí aspectos novos que a encantaram durante aquelas horas rápidas. Não lhe faltavam pares, nem conversação, nem alegria alheia e própria. Toda ela compartia da felicidade dos outros. Via, ouvia, sorria, esquecia-se do resto para se meter consigo. Também invejava a princesa imperial, que viria a ser imperatriz um dia, com o absoluto poder de despedir ministros e damas, visitas e requerentes, e ficar só, no mais recôndito do paço, fartando-se de contemplação ou de música. Era assim que Flora definia o ofício de governar. Tais ideias passavam e tornavam. De uma vez alguém lhe disse, como para lhe dar força, toda alma livre é imperatriz. Convidada para o último baile do Império, na Ilha Fiscal, localizada no Rio de Janeiro, Flora devaneia sobre aspectos daquele contexto, no qual o narrador ironiza a promessa de esperança com o futuro regime. B. Alienação da elite em relação ao fim da monarquia. C. Perspectiva da contemplação distanciada da capital. D. Animosidade entre população e membros da nobreza. E fantasia de amor e de casamento da mulher burguesa. A alternativa correta. B. Questão 32 Caderno Azul, primeiro dia. Marília acorda. Tomo café em golinhos para não queimar meus lábios ressequidos. Como pão em pedacinhos para não engasgar com um farelo mais duro. Marília come também, mas olha o tempo todo para baixo. Parece que tem um acanhamento novo entre a gente. Termino. Olho mais uma vez pela janela. O dia está bom. Quero caminhar pelo pátio. Marília levanta, pega o andador e põe ao lado da cama. Ela sabe que eu quero levantar sozinha, e levanto. O lance de escadas, apesar de pequeno, ainda me causa problemas, mas não quero um elevador na casa e não vou tolerar descer uma rampa de cadeira de rodas. Marília abre a porta e saímos para amanhã. O dia está mais fresco do que eu imaginava. Ela pega uma manta de tricô que temos desde não sei quando e põe sobre as minhas costas. Ela aperta meus ombros com muita força, porque mesmo depois de todos esses anos, não descobriu a medida certa do carinho. Eu gosto, porque entendo que naquele ato, naquela força está o nosso carinho. Nesse trecho, o drama do declínio físico da narradora transmite uma sensibilidade lírica centrada na necessidade de fazer adaptações na casa. B. Atmosfera de afeto fortalecido pelo convívio. C. Condição de dependência de outras pessoas. D. Determinação de manter a regularidade da rotina. E aceitação das restrições de mobilidade da personagem. A alternativa correta. B. Questão 33 Caderno Azul, primeiro dia. Nesse cartaz, a expressão, vou deixar que você se vá, em conjunto com os elementos não verbais utilizados, tem a finalidade de incentivar o descarte de itens defeituosos. B. Promover a reciclagem de produtos usados. C. Garantir a conservação de roupas de inverno. D. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. E comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. A alternativa correta. D. Questão 34 Caderno Azul, primeiro dia.
Teclado amazônico. Em novembro de 2023, uma professora indígena recebeu uma missão: verter as regras de um jogo de tabuleiro infantil do português para o tucano, sua língua nativa. Com 20 anos de experiência como professora de línguas em Taracoá, no Amazonas, ela já se dedicava à tradução havia tempos. O trabalho ficou mais fácil graças a um aplicativo lançado no ano anterior. Com o linklado em seu computador, ela traduziu as 7 páginas das instruções do jogo em 2 dias. Sem esse recurso, a tarefa seria bem mais trabalhosa. Antes dele, diz a professora, as transcrições de línguas indígenas exigiam o esforço quase manual de produzir diacríticos, acentos gráficos e letras que não constam no teclado de aplicativos de mensagens ou programas de texto. Para a pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, idealizadora do aplicativo, o linklado representa uma revolução. O programa não restringe combinações de acentos, e isso poderá facilitar a criação de representações gráficas para fonemas que ainda não têm forma escrita. Eu mirei em uma dor e atingimos várias outras, diz. O linklado possibilita que o Brasil reconheça a sua diversidade linguística, afirma uma antropóloga que é colega da pesquisadora no INPA e faz parte da equipe do aplicativo. Ela defende que escrever na língua materna é uma das principais formas de preservá-la. De acordo com esse texto, o aplicativo linklado contribuiu para a criação de fonemas representativos de línguas indígenas no meio digital. B. Democratização do registro escrito de línguas dos povos originários. C. Adaptação de regras de jogos de tabuleiro de origem indígena. D. Divulgação das técnicas de tradução de línguas indígenas. E. Aprendizagem da língua portuguesa pelos indígenas. A alternativa correta. B. Questão 35 Caderno Azul, primeiro dia. Eu lhe juro, Aurélia. Estes lábios nunca tocaram a face de outra mulher, que não fosse minha mãe. Meu primeiro beijo de amor, guardei-o para minha esposa, para ti. Ou de outra mais rica, disse ela, retraindo-se para fugir ao beijo do marido, e afastando com a ponta dos dedos. A voz da moça tomara o timbre cristalino, eco da rispidez e aspereza do sentimento que lhe sublevava o seio, e que parecia ringir-lhe nos lábios como aço. Aurélia. Que significa isto? Representamos uma comédia, na qual ambos desempenhamos o nosso papel com perícia consumada. Podemos ter este orgulho, que os melhores atores não nos excederiam. Mas é tempo de pôr termo a esta cruel mistificação, com que nos estamos escarnecendo mutuamente, Senhor. Entremos na realidade por mais triste que ela seja, e resigne-se cada um ao que é, eu, uma mulher traída, o Senhor, um homem vendido. Vendido, exclamou Seixas ferido dentro d'alma. Vendido, sim, não tem outro nome. Sou rica, muito rica. Sou milionária. Precisava de um marido, traste indispensável às mulheres honestas. O Senhor estava no mercado, comprei-o. Custou-me 100 contos de réis, foi barato. Não se fez valer. Eu daria o dobro, o triplo, toda a minha riqueza por este momento. Ao tematizar o casamento, esse fragmento reproduz uma concepção de literatura romântica evidenciada na A. Defesa da igualdade de gêneros. B. Importância atribuída à castidade. C. Indignação com as injustiças sociais. D. Interferência da riqueza sobre o amor. E. Valorização das relações interpessoais. A alternativa correta. D. Questão 36 Caderno Azul, primeiro dia. Texto 1 anônimo. Cabeça de uma figura feminina. Circa 2700-2500 a.C. Escultura em mármore, 8 vezes 3,2 centímetros. Metropolitan Museum of Art, Nova York. Texto 2 Modigliani, A Cabeça de Mulher. Circa 1910-1911. Escultura em calcário, 68,3 vezes 15,9 vezes 24,1 centímetros. National Gallery of Art, Washington. A.
Leitura comparativa das duas esculturas, separadas por mais de 2.500 anos, indica a valorização da arte antiga por artistas contemporâneos. B. Resistência da arte escultórica aos avanços tecnológicos. C. Simplificação da forma em razão do tipo de material utilizado. D. Persistência de padrões estéticos em diferentes épocas e culturas. E. Ausência de detalhes como traço distintivo da arte tradicional popular. A alternativa correta. B. Questão 37 Caderno Azul, primeiro dia. Se você é feito de música, este texto é para você. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando: que graça teria a vida sem música? Sem ela não há paz, não há beleza. Nos dias de festa e nas madrugadas de pranto, nas trilhas dos filmes e nas corridas no parque, o que seria de nós sem as canções que enfeitam o cotidiano com ritmo e verso? Quem nunca curou uma dor de cotovelo dançando lambada ou terminou de se afundar ouvindo sertanejo sofrência? Quantos já criticaram funk e fecharam a noite descendo até o chão? Tudo bem, Raul nos ensinou que é preferível ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já somos castigados com o peso das tragédias, o barulho das buzinas, os ruídos dos conflitos. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Há uma nuvem de lágrimas sobre os olhos, você está na lanterna dos afogados, o coração despedaçado. Mas, como um sopro, da janela do vizinho, entra o samba que reanima a mente. Floresce do fundo do nosso quintal a batida que ressuscita o ânimo, sintoniza a alegria e equaliza o fôlego. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Defendendo a importância da música para o bem-estar e o equilíbrio emocional das pessoas, a autora usa, como recurso persuasivo, a contradição, ao associar o coração despedaçado à alegria. B. Metáfora, ao citar a imagem da metamorfose ambulante. C. Intertextualidade, ao resgatar versos de letras de canções. D. Enumeração, ao mencionar diferentes ritmos musicais. E hipérbole, ao falar em sofrência, tragédias e afogados. A alternativa correta. C. Questão 38 Caderno Azul, primeiro dia. Pessoas com suas malas, mochilas e valizes chegam e se vão, se encontram, se despedem e se despem de seus pertences como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza a tentativa de pessoas a. Buscarem novos encontros. B. Fugirem da própria identidade. C. Procurarem lugares inexplorados. D. Partirem em experiências inusitadas. E. Desaparecerem da vida em sociedade. A alternativa correta. B. Questão 39 Caderno Azul, primeiro dia. Falar errado é uma arte, Ernesto. No dia 6 de agosto de 1910, Emma Ritini Rubinato pariu um garoto sapeca em Valinhos e deu a ele o nome de João Rubinato. Na escola, João não passou do terceiro ano. Não era a área dele, tinha de escolher outra. Fez o que apareceu. Foi ser garçom, metalúrgico, até virar radialista, comediante, ator de cinema e TV, cantor e compositor de samba. Como tinha sobrenome italiano, João resolveu mudar para emplacar seu samba. E como ia mudar o sobrenome, mudou o nome. Virou Adoniran Barbosa. O cara falava errado, voz rouca, pinta de malandro da roça. Virou ícone da música brasileira, o mais paulista de todos, falando errado e irritando Vinícius de Moraes, que ficou de bico fechado depois de ouvir a música que Adoniran fez para a letra. Bom Dia, Tristeza, de autoria do Poetinha. Coisa de arrepiar. Para toda essa gente que implicava, Adoniran tinha uma resposta neo-erudita. Gosto de samba e não foi fácil, para mim, ser aceito como compositor,
porque ninguém queria nada com as minhas letras que falavam, nós vai, nós fumo, nós fizemo, nós peguemo. Acontece que é preciso saber falar errado. Falar errado é uma arte, se não vira deboche. Ele sabia o que fazia. Por isso dizia que falar errado era uma arte. A sua arte, escolhida a dedo porque casava com seu tipo. O samba do Ernesto é um monumento à fala errada, assim como o tiro ao Álvaro. O erudito podia resmungar, mas o povo se identificava. O falar errado, a que o texto se refere, constitui um preconceito em relação ao uso que Adoniran Barbosa fazia da língua em suas composições, pois esse uso a. Marcava a linguagem dos comediantes no mesmo período. B. Prejudicava a compreensão das canções pelo público. C. Denunciava a ausência de estilo nas letras de canção. D. Restringia a criação poética nas letras do compositor. E. Transgredia a norma padrão vigente à época. A alternativa correta é: questão 40, caderno azul, primeiro dia. O Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, anunciou que o Boi Caprichoso levou, em 2018, seu 23º título, contra 31 do adversário Boi Garantido. Desde o fim do evento que não paro de cantar duas músicas que aprendi no Bumbódromo, arena onde ocorre o espetáculo. Revezo entre, meu amor, eu sou feliz, é acento agudo, é acento agudo, é acento agudo, azul o meu país, obviamente do boi azul, o caprichoso. E, vermelhou o curral, a ideologia avermelhou, do boi vermelho, o garantido. Esse revezamento seria proibido em Parintins, cidade tão dividida entre as torcidas dos bois. Em Parintins, você tem de ter um lado. Há aqueles que tentam fugir e dizem que são garanchoso, com os quais me identifiquei, mas esses são vistos com um certo desdém. A apropriação de elementos como rivalidade, competitividade, torcida e gritos de guerra pelo Festival de Parintins evidencia a escolha de um local específico para a festa. B. Importância atribuída pelos turistas aos bois. C. Interação social estabelecida após o evento. D. Aproximação da manifestação folclórica com o esporte. E composição de enredos musicais pelos garanchosos. A alternativa correta: D.